Milagres de Jesus. João, capítulo 2, versículo de número 2. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Meus irmãos, no capítulo 2 do livro de João, nós temos o primeiro milagre operado por Jesus enquanto estava aqui na terra. Esse milagre, ele foi executado, essa manifestação do poder de Deus foi manifestada em uma pequena cidade chamada Caná da Galileia. Uma pequena aldeia, simples e humilde, mas que foi palco para a primeira manifestação do poder de Jesus. Ficava próximo ali de Cafarnaum, uma cidade pequena, uma aldeia pequena, sem muita expressão, mas que foi palco para a primeira manifestação do poder de Deus. Isso já nos arremeta para a primeira lição aqui no capítulo 2 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João. Não existe pré-requisitos geográficos para a manifestação do poder de Deus. Nós precisamos entender que não importa aonde nós estivermos, não existem barreiras geográficas para que Deus manifeste o seu poder. Nós podemos e devemos entender que não existe essa limitação. Existem pessoas que dizem assim: Deus não vai me ver aqui. Aqui aonde estou agora, não há possibilidade de mudança. Pois é, o local em que você se encontra não pode impedir o agir de Deus. Você lembra de Davi? Deus escolhe Davi atrás das malhadas, no lugar onde, dentro do contexto histórico, cultural, era o pior lugar para se estar naquele contexto. Ninguém queria estar atrás do pasto, cuidando de ovelhas. Davi, além de ser ruivo, Davi, além de ser o menor, além de ser o desprezado, estava atrás do pasto fazendo aquilo que ninguém queria fazer. Mas Deus visitou a Davi e mandou chamar Davi de onde ele estava. Ninguém, nada, não existe uma limitação geográfica para que Deus não haja na sua vida. Você pode estar no presídio, você pode estar no hospital, você pode estar aonde você estiver. Deus pode te visitar agora. Uma outra referência para nós é José. José estava dentro de uma cisterna, depois dentro de um presídio, e mesmo assim Deus agiu através da vida de Davi, através da vida de José. Deus agiu na vida de José. Deus cumpriu as promessas na vida de José, independente do local aonde ele estava. Você lembra de João, o apóstolo que ficou vivo por último, que foi preso, trancafiado numa ilha chamada Ilha de Patmos, ou Ilha das Cobras, onde não havia possibilidade de João fugir. E os seus algozes pensavam: agora a gente freou João. Mas a Bíblia diz que dentro daquela ilha, dentro daqueles portões e daqueles muros, Deus visitou a João. Não existe limitação geográfica para Deus. Entenda, aí onde você está, Deus vai te visitar. Seguindo, nós precisamos entender algumas coisas. Este milagre que aconteceu num casamento judaico, que ali durava uma semana, 7 dias de festa, e que toda a responsabilidade da logística estava sobre o noivo.
O noivo deveria cumprir todas as responsabilidades da logística do casamento, de tudo. Senão isso pesaria sobre ele. E no meio daquele casamento, a Bíblia diz que acaba o vinho. A mãe de Jesus vai até Jesus e passa a situação a qual está acontecendo no meio daquele casamento. E isso é uma coisa bastante terrível, porque esta notícia de que o vinho acabou iria acarretar algumas coisas, algumas consequências para aquele jovem, para aquele homem que estava se casando. Primeiro, a vergonha perante os seus pais, a sua família, os seus amigos e a família da sua noiva. A cultura era muito pesada sobre isso, ao ponto deste homem poder ser processado por deixar faltar o vinho na festa do casamento. Este casamento era numa cidade pequena, então a notícia ruim iria se espalhar e a vergonha iria tomar conta do coração deste homem. Imagine este casamento com uma mancha terrível na sociedade. Olha o que iria acarretar neste casamento. Só que o segredo do milagre em Caná da Galileia está no versículo 2. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Estava um mal terrível se levantando para frustrar os planos daquele homem, para acabar com a moral daquele casamento, daquela família que se estava se estabelecendo. Mas ele convidou Jesus. E por ele ter convidado Jesus, Jesus supriu as necessidades naquele casamento. Por Jesus estar presente e ter sido convidado, ele, sem saber, Jesus estava por debaixo dos panos. Jesus estava ali, como se falam, nos bastidores, agindo e fazendo o milagre para que a vergonha, o processo, para que a mancha, para que aquilo tudo que estava sendo preparado para destruir o emocional, criar uma ferida neste casamento, Jesus estava por baixo dos panos, operando e fazendo milagres e maravilhas para que aquele casamento não se destruísse, para que a vergonha não seguisse na vida daquele casal. Deixa eu dizer uma coisa para você: a sua família não vai passar vergonha. Deus não vai permitir que a sua família seja palco de derrota ou palco de vergonha. Deus está agindo por debaixo dos panos, ainda que você não veja, mas por trás, oh glória, por trás, sem você ver, por trás dos bastidores, Deus está suprindo as necessidades, Deus está tirando toda a vergonha que ia se levantar sobre o teu casamento, sobre a tua família. Deus está tirando a possibilidade de vergonha da tua história. Mas por quê? Porque você convidou Jesus. Por isso, convide Jesus para o seu casamento, convide Jesus para os seus estudos, convide Jesus para o seu trabalho, convide Jesus para o seu dia a dia. O segredo do milagre em Caná da Galileia foi o convite que o noivo fez, e Jesus foi a peça fundamental para que esse casamento não tivesse uma mancha de vergonha. Esta é a palavra do Senhor para o teu coração.